Uma história não se constrói sozinha. Esse foi o convite que me mandaram para estar aqui hoje. Esta história da Gal. Essa história da Gal, ela nasce na construção do ser humano, na formação de cada pessoa. E nós temos, cada um de nós, um berço e uma caminhada de vida que resultam pelas nossas escolhas naquilo que é o mais importante da vida. Fernando Jorge Mendes Gonçalves aportou no Alegrete por receber uma herança no campo e veio para cá. Ele tinha parentes aqui, que era o seu Mário Beleza, o Abílio, o Celestino, o Serginho, o Miguel, e talvez algum outro que eu não tenha convivido. Pessoas muito ligadas a mim. Éramos vizinhos da Baía do Amazonas, tinha uma série de outros envolvimentos. O Fernando Jorge, ele foi deputado federal pelo Mato Grosso. Ele foi vendedor de navio na França. Ele é um líder nato. Encantava a todos que com ele conviviam. Então, quando ele assumiu a cooperativa agrícola e eu assumi a Progresso, as duas eram concorrentes. Só que o Fernando Jorge era 0 quilômetro nessa concorrência. Ele era novo no Alegrete, mas tinha uma liderança grande, uma comunicação fácil com as pessoas. Então, com isso, foi a forma importante da cooperativa agrícola de poder, junto com a Progresso, nós fazermos a casa. Por outro lado, eu assumi a Progresso. Eu tinha, como muito bem disse o Ramos, eu 10 anos fui avaliador do Banco do Brasil. Essa avaliação, tu ia na propriedade, passava o dia com a pessoa, fazia levantamento, fazia a viabilidade do empréstimo que ele queria tirar no banco, tu colocava tudo, as garantias, enfim. Tu ficava conhecendo o âmago, a vida desta família de produtor, seja ele rural ou produtor de agrícola, ou fosse fazendeiro ou agricultor. E isso eu consegui absorver conhecimento, porque cada um tem uma solução para os seus problemas. E a gente com isso absorvia isso
E eu fiquei conhecendo e convivendo tanto com o pessoal da Agrícola como da Progresso. Então eu tinha trânsito livre, como tinha o Fernando Jorge também. Eu não tinha ainda, eu era lavoureiro, estava a roça que nem eu vi, passo debaixo. E eu vim de fora na minha Kombi velha e pifou a Kombi para cá das 4 bocas. Pifou a Kombi. Fiquei na estrada, de tarde, meia tarde. Parei do lado da Kombi esperando uma carona. Nisso vem uma caminhonete, para, precisa de alguma coisa. Olha, se o senhor puder me dar uma carona até a cidade, eu fico muito grato. Era o Fernando Jorge. Foi a primeira cooperação do Fernando Jorge. Como eu era da diretoria do Sindicato Rural, e ele também ia lá toda hora, quando nos encontramos a primeira vez no sindicato, opa, beleza, estamos aqui, tá. Então começamos a ter uma convivência no sindicato rural. Nós não tínhamos assumido nada de cooperativa ainda. Aí, quando convidaram ele para presidente, ele assumiu, e eu assumi a Progresso, o que aconteceu? Nos encontramos no sindicato, num evento lá. E aí, como é que tu está por lá, rapaz? Estou aqui, como é que está? Então, aquela conversa já com intimidade, já com uma facilidade de se conversar. Ninguém queria abrir o jogo. Eu era presidente da cooperativa, como é que eu ia abrir o jogo se eu estou bem ou estou mal? Nós somos concorrentes, que era o espírito da época. Éramos concorrentes. Só que o Fernando Jorge e eu não éramos dessa opinião. Nessa troca, nessa abertura pela amizade, pela sinceridade, fomos conversando e de repente, quem sabe juntamos trapos. Aquilo parecia algo impossível, inatingível. Mas no próximo encontro veio a conversa de novo. Cada um de nós tinha levado para casa aquilo e pôs embaixo do travesseiro. E resolvemos aprofundar a ideia. Quando nós dois nos convencemos um ao outro, olho no olho, de que seria viável e que nós dois estávamos dispostos a assumir essa liderança, essa busca de uma solução, montamos nós dois um esquema. Começamos a pensar como fazer a fusão. Primeira coisa, fomos falar com os nossos auditores, que era o Plínio Melgarejo e o Ochoa, Marco Antônio Ochoa Neto. Esses dois ficaram de cabelo em pé, ficaram apavorados. Vocês são loucos. Isso aí é muito difícil fazer. Bom, isso é problema de vocês. A dificuldade
se supera. Agora, Fernando Jorge e eu vamos fazer a fusão. E vocês dois vão botar em dia essas contabilidades que está tudo atrasado e fazer os balanços individuais e o balanço novo. E tem outra. Vai ser dia 3 de dezembro que isso vai acontecer. Prazo marcado. Bom, como fazer isso? Fernando Jorge e eu. Eu disse, Fernando Jorge, olha, Fernando Jorge, eu conheço a minha turma bem, não sei como é que vão receber, eu só acho o seguinte, não dá para fazer reunião para propor esse troço. Não dá. Porque os derrotistas derrotam qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou falar individual com cada um da diretoria e do conselho. Se esses caras abraçarem a causa, nós estamos ganhando, porque aí se multiplica. E ele fez a mesma coisa. Começamos a levar para as pessoas por que nós queríamos fazer a fusão. Qual era a intenção? O principal fator, que era o argumento, reunir os produtores que estão separados. Reunir o que nos separa. Que isso é a força do produtor rural. Seria a força. O segundo era diminuir custo, melhorar atendimento, aumentar a capacidade de armazenagem. Claro que cada coisa dessas, eles achavam tudo impossível. Porque se não tem dinheiro para pagar as contas, como é que tu vai construir negócio? Deixa para nós. Então, se construiu um espírito de união, que era o fundamental da coisa. O mais importante é que na nossa vida, na nossa caminhada de cada um de nós, o que fica de lembrança de todo mundo a respeito de nós, individualmente? A forma como nós nos comunicamos com as pessoas. Como eu trato as pessoas que estão ao meu redor, que estão comigo, que convivem comigo, que chegam a mim com dificuldade ou sem dificuldade. Como eu trato essas pessoas? Então, estou levando isso, que é o fundamento do cooperativismo, que é a cooperação, tu pensar, tu te realizar com a felicidade do outro, tu chegar na cooperativa, falar com outro produtor e ele dizer, olha, eu colhi 400 por quadra e eu só tinha colhido 300. Que alegria! Aí eu vou falar, como é que tu conseguiste essa produção? Então, tu sentir na felicidade do outro, a tua felicidade é a realização do ser humano. Não o que tu tem, onde tu vai, tu ser recebido, tu ser visto, tu ser acolhido. Então, esse fundamento de nós encaminharmos a união faz a força e reunirmos forças,
inclusive, a dificuldade das duas cooperativas nós não sabíamos. Nem o Fernando Jorge, nem eu. E fizemos um pacto. A partir dessas nossas conversas, depois que olhamos olho no olho, um para o outro, e firmamos o pacto de fazer, nós chegamos à conclusão de que poderíamos fazer tudo sem qualquer problema maior. Não poderia haver discussão. Não poderíamos fazer uma assembleia para aprovar se já não tivesse aprovado. E foi uma das coisas que eu sempre coloquei. Não se leva assunto para discutir em assembleia. Se na assembleia nós vamos discutir, é porque antes não foi discutido o assunto. Não foi conversado com os produtores. Então, se tu já vai, a assembleia, para mim, em tudo onde eu tive, sempre foi a festa. É a festa da aprovação. É a consciência de todos de que aquilo que está sendo proposto é o correto. Quando tu tens caráter, não existe influência de ninguém. Quem tem caráter não sofre influência. Porque eu sou assim. Quando escolhem uma pessoa para desempenhar alguma função, seja qual for, eles escolhem porque querem que essa pessoa seja o que ela é, com o seu caráter, com a sua forma de ser. E ela tem que agir dessa maneira. É isso que a empresa espera. Então, nós não somos funcionários. Nós ocupamos um lugar onde nós vamos empenhar o nosso conhecimento, a nossa capacidade e criar sugestões para a melhoria e o crescimento da nossa empresa. Então, não é apenas um trabalho manual, mesmo que ele seja manual, constante só que, mas que seja sempre pensando que sugestão eu posso dar para melhorar isso que está aí. E esse acolhimento da sugestão é das coisas mais importantes dentro de uma empresa. Também que não seja aceita a sugestão, mas a pessoa tem que ter a liberdade, a tranquilidade de poder chegar e levar o seu conhecimento e entregar para eles. Bom, a nossa cooperativa acabou sendo aprovado. Ninguém mais falava em agrícola e progresso. Ninguém procurou culpados por aquilo que tinha acontecido, pela realidade da cooperativa. Uma coisa tremenda. Só que as contas eram, além de desconhecidas, volumosas. Fizemos a fusão 2, 3 dias depois.
mandamos Fernando Jorge para Porto Alegre. Tu vai te virar para arrumar dinheiro. Então dissemos, olha, 6 milhões, vamos dizer assim, tem um número, 10 milhões, tu vai, ele e a Rosa no chevette dele, puxando aquelas calças dele, cara alegre, coração contente, que era o jeito dele, você foi para Porto Alegre, para conseguir dinheiro. Quando ele chegou lá, eu digo, olha, é 10, não é 6, é 10, e assim foi. Aumentando. Ele foi ao BNCC, Banco Nacional de Crédito Cooperativo, para tentar um financiamento. Então, caminhou lá, ele com a turma de Brasília, lá, já funcionou, e mandou e mexeu. Resumo, mandaram 2 camaradas para cá, o Gert e o Josafá. O Gert era um alemão durão, e o Josafá, uma cabeça chata lá do norte do Brasil. Esses dois passaram um mês ou mais um pouco, fazendo levantamento aqui, fazendo isso. Nós, o pessoal da Rural, o Mário Beleza e eles, claro, Fernando Jorge e eu, éramos ligados a ele, vamos lá, cheio, o que vocês aconselham a gente fazer? Falem com o Banco Central. Foram eles que arrumaram o dinheiro para nós no frigorífico. Esse cara lá, o cara entramos em contato, e havia um presidente aqui em Porto Alegre, no Padesul. Marcamos audiência, fomos lá, Fernando Jorge e eu. Fernando Jorge, o jeito dele, expôs toda a situação da cooperativa. Qual foi a resposta do presidente do Banco Central com a equipe dele ali? Depois que o Fernando Jorge fez a explanação, ele disse o seguinte: bota todo mundo na cadeia, nós não temos como ajudar você. E encerrou a reunião. Nós dois levantamos. Eu nunca, foi a única vez que eu vi o Fernando Jorge gritar. Mas ele não sabia o que dizer e o que fazer. Eu disse para ele, Fernando Jorge, o mundo não terminou, a vida continuou, a cooperativa está lá nos esperando. Ele ia para cá. Bom, como ele tinha encaminhado no BNCC, ele ficou articulando para tocar aquilo lá. Nós tínhamos aqui na fusão, nós fizemos, eram 2 diretores, 7 conselheiros. Então, e tinha a turma que era diretor da Progresso e da Agrícola, os que quiseram ficaram de gerentes. De gerente, nós tínhamos que acomodar politicamente a função do funcionamento da cooperativa. Ficaram de gerentes, que era o Bem-vindo Moti, o Marne Borges, o Lorenzoni, o Ney Freitas e o Febres, que eram os 5 gerentes da época. Me parece que acho que era isso. Bom, o Bem-vindo, conversando com o Bem-vindo disse: o adjunto da superintendência do Banco do Brasil é um muito amigo meu, Leônidas Maia Albuquerque. O Leônidas. Eu digo, nós vamos lá. Falando com o Leônidas. Mas e quem é o superintendente? Quem é o superintendente do banco? O que foi governador do estado, que é o Perac de Barça, Walter Perac de Barça.
amicíssimo do meu pai. Eu digo, é lá que nós vamos. Embarcamos aqui, nós fomos para Porto Alegre. Chegamos lá no Leônidas, direto no Leônidas, já estava marcado para falar com ele. Diz o Leônidas, me apresentei para o Lênin, não conhecia o Leônidas. Tinha sido colega em Viamão lá, da turma toda aí, que estudou lá em Viamão, escola técnica. O Leônidas, quando eu me apresentei, e disse Raul Lindler, dizendo, o que tu é da Carmen Engels? Eu digo, eu sou irmão. Mas a tua irmã é muito amiga minha. Eles foram chefes de gabinete em vários lugares. Inclusive, a minha irmã, essa, foi chefe de gabinete da Secretaria de Comunicações. E me telefona um dia, Raul, se tu em 2 dias me mandar lista de 150 caras que querem telefone, eu incluo o Alegrete para ter a primeira central telefônica automática. Quando eu digo é comigo mesmo, peguei o Daniel Silveira, trabalhar comigo, montamos o esquema. Nós vamos nos bancos falar com os funcionários dos bancos, que é o mais perto, está tudo junto ali. E vamos dizer se quem quer telefone de graça. Todo mundo aceitou e mandamos 150. Quando vieram os caras para vender os telefones, mas você quer de graça? Bom, se tu não quer, tem mais 200 que quer. Saiu a central. Então é das coisas assim que é da relação humana. Eu estou falando essas coisas para mostrar para vocês a importância das amizades e das relações que a gente faz na vida e que constroem a vida da gente dependendo das nossas escolhas. Tudo que tu decide, escolha a tua. Mas chegamos em Porto Alegre. Já o Leônidas era amigo da minha irmã, porque papai, já ficou tudo bem. Bom, vamos lá no Perato negociar. Chegamos no Perato. Claro que eu não fui falar em cooperativa, né? Fui falar no meu pai mesmo. Fui falar no meu pai, que já tinha morrido, entendeu? Mas que tinha sido muito amigo. Mas não deu outra. Ele, com o Leônidas, já disseram, olha, vamos, expusemos tudo lá na cooperativa depois. E o Perato disse, olha, manda urgente um cara lá para a Alegrete para fazer o levantamento e me trazer o relatório. Na segunda-feira estava o cara aqui. Cedo de manhã apareceu o cara, dizendo, olha, eu vou fazer um outro levantamento em Uruguaiana e volto na sexta-feira. Sexta-feira tem que estar pronto tudo aqui. Vocês preenchem. É com nós mesmo. Já montamos tudo e deixamos pronto, foi para Porto Alegre. Bom, encaminharam logo aqui, foi rápido. A cooperativa tinha uma dívida muito grande com a CFP, Comissão de Financiamento da Produção. E aqui dava cadeia, dava não sei o quê, era complicado. Bom, mandei ligar para Porto Alegre para saber quem eram os caras da CFP, que é para ir lá. O presidente é como era o nome dele? Aquele nome dele aqui. Agora me falhou a memória. Velho é triste. É o Ari Hertzog. O Ari Hertzog. Mas não é possível que é esse cara que é o presidente da CFP. Marca uma audiência comigo lá em Porto Alegre. Eu fui lá. Esse cara
era amicíssimo dos meus irmãos lá da Florida, que é perto de Iguaíba. Então a gente veraneava 3 meses lá. E eu era guri, era o chato deles lá, de certo. Eu já entrei assim com ele, né? Tu te lembra desse guri chato aqui? Agora sou eu aqui, ó. Né? Expus toda a verdade para ele. E disse, o que está para fazer? Eu disse para ele. Chefe, eu abri meu coração para ti aí, né? Bom, olha, só o que eu posso fazer. Tu me compra o arroz que tu não tem. Tu me compra o arroz, eu tenho 30 dias de prazo, com o aval de todo o conselho. E está feito. Eu sabia com quem é que eu estava trabalhando aqui. A turma toda abraçou a causa. Abraçou. Digo, e se nos 30 dias não pagar? Ah, minha turma vai te encher o saco. Não te incomodar, mas tu vai levando eles. Na conversa, eu digo, não, nós vamos acertando, mas vai demorar um pouquinho também. Aí passou 30 dias. E eu falando com a turma dele lá, passou os 30 dias, eu liguei para ele e digo, olha, eu estou juntando os pilos aí, mas não deu ainda. Aí valeu. Quando saiu o dinheiro do Banco do Brasil, eu estava calçado. Liguei pro Herzog. E aí, o que tu pode me fazer de desconto aí? Porque o meu dinheiro é bem pouquinho, não vai fazer muito, me dá mas não me faz nada fora do legal. Dentro do legal, tu tira tudo que tu puder tirar. Não deu outra. Paguei o cara, fiquei livre de infiel depositário, de tudo. Né? Pagamos liquidão. Depois veio o dinheiro do BNCC. Também nos aprovaram o dinheiro e veio o dinheiro do BNCC. E o Fernando Jorge, é uma águia, foi lá em Brasília, na BNCC, e descobriu o relatório do alemão Goethe. E você veio com aquele relatório para cá. Sentamos na mesa da diretoria e do conselho. O cara fez uma explanação de cada um de nós. Como é que era o Fernando Jorge, como é que era o Raul, como é que era o fulano, como é que era o... E nós sentados, o Fernando Jorge dava barrigaços de tanto dar risada. Da perspicácia do cara de pescar como era cada um de nós. Né? E talvez isso aí foi o fundamento para que aprovasse o nosso financiamento. Porque ele não teve o que dizer da postura de cada um de nós, de como nós procedemos nas coisas, como é que as coisas são feitas. Então foi um espetáculo. Nós demos barrigada, felizes com o dinheiro. Né? Então o que fica de tudo isso aqui? Então o que nós falamos aqui? Primeiro, a união dos produtores. Ninguém mais falava em agrícola e progresso. Aquilo ficou um ambiente muito bom. Foram montadas diretorias e conselhos com um acordo. Então funcionou bem. Então estava coeso. Nunca, porque eu disse que para acertar, eu disse, não, o presidente tem que ser tu, né? Eu já falei outra vez.
Para acertar, eu disse para ele, não, tu vai dizer que quem manda é o presidente e eu vou dizer que quem manda é o conselho, porque eu tinha maioria no conselho. Mas nunca foi usado isso, jamais se mexeu em alguma coisa de procurar culpado ou qualquer coisa nesse sentido. Então, essa união, né, a facilidade do produtor vir e ser bem acolhido, de modo que abrisse, ele pudesse ter um lugar para conversar com os outros produtores, fazer. Diminuiu o nosso custo operacional, né? Mudamos a forma de comercialização. Foi mudado, foi mexido, porque aquele preço médio que era antes, ele, quando foi da fusão, o que acontecia? Foi dado adiantamento a mais para os produtores do que foi o preço médio depois no fim do ano. E aí ficaram devendo na cooperativa. Então tinha que se achar um caminho para isso. Tinha que se achar. Então foi o que se buscou exatamente, com debate, com tudo que é conversa. Né? O apoio de todos os produtores. A gente sentia no produtor uma vibração com o que estava acontecendo. Então, eles confiaram plenamente no negócio. Como nós tínhamos dinheiro, uma das coisas que nós tínhamos prometido, que seria resultado da fusão, era o aumento da armazenagem. Então vamos fazer uma concorrência para a construção de 4 silos grandes, que eu tinha dinheiro para fichar. Bom, o conselho me autorizou, com diferença não muito grande, que eu fechasse com a Kepler, que nós já tínhamos Kepler, que era com quem se trabalhava, e que fechasse com a Kepler. Aí vieram, a Ciro Granel também fez proposta, mas nós sentamos com a Kepler e de manhã fechamos o negócio. Era eu e o Félix, um negócio com o pessoal da Kepler. Ficou para de tarde fazer o contrato. Quando foi para fazer o contrato, eu disse para os caras, olha, tem uma cláusula aí que eu tenho que botar. Multa de 30% se não cumprir o prazo de entrega. E 30% se eu não pagar no dia acertado. Deram risada, aquilo foi uma... Isso não existe no mundo. Pode não existir para vocês. Para nós aqui, é essa a condição sine qua non de fazer o negócio. Ligaram para lá, desistiram. Me fui para cima do Granel. E aí? Topamos. Mas para você se garante. Porque eu disse para que aprender. Eu me garanto de pagar. Agora vocês não estão se garantindo de que vão me entregar. E se eu não receber o auxílio na data, pronto em fevereiro, onde é que meu produtor vai botar o arroz? Eles estão esperando o auxílio para botar o arroz. E o 30% não resolveria o meu problema. Porque o prejuízo seria maior. Nós fechamos assim o granel, ficou tudo pronto. Fevereiro nós estávamos com silos feitos aí, recebendo mais produção, e por aí começou a cooperativa a se firmar. E fortalecendo a cada dia a nossa iniciativa, as nossas escolhas.
que cada um colabore com a melhora da cooperativa, trazendo suas ideias, e de modo que esse somatório de conhecimentos individuais que são próprios e únicos. O conhecimento individual é próprio e único. Mas nós temos que colaborar com essa nossa experiência para o engrandecimento da comunidade, que é aquela que nos acolhe, é aquele que nos dá bom dia quando caminhamos na rua. Então, este gesto gratificante que a gente transmite para eles é muito importante. Outra coisa, nós temos que sair de casa de manhã cedo, loucos para ir para o trabalho. E temos que sair do trabalho loucos para ir para casa. Esse é o fundamento. Nós temos que vibrar em poder de colaborar com o nosso trabalho, e temos que também que vibrar para chegar em casa com o alimento que se tem. Se eu devo alguma coisa na minha vida para alguém, eu devo para a Renata. A Renata me acompanhou todo esse tempo. Tivemos altos e baixos terríveis, entendeu? Mas aquela vontade que ela expressava quando eu estava em Alegrete e ela em Porto Alegre me mandava na carta em que ela dizia: eu quero estar junto contigo para te cuidar. E foi isso que ela fez a vida inteira, porque casamos e viemos para Alegrete. Eu vim em 1960, ela veio em 1961. Então, fortalece isso tudo o que os meus sobrinhos colocaram na letra do canto negretense, que diz o seguinte: sente a força e o encanto desta terra, que conquista o forasteiro e o faz feliz. Eu arei, plantei, colhi, criei raízes, então os frutos se espalhando